Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Prosa Café e Jazz. Só para não perder o costume, estamos no ar. Bem, hoje eu tenho a honra de receber ela pela segunda vez, uma pessoa incrível, uma pessoa talentosa, que também é mãe, esposa, uma brasileira que já está aqui em Portugal há bastante tempo e que brilha também aqui, né, dentro da sua área. Ela é palestrante, mentora. O nome dela é Renata Santos. Recebam aí com muito aplauso. Renata, seja bem-vinda mais uma vez, segunda vez aqui no podcast. É uma honra, me sinto privilegiado se você aceitou vir aqui pela segunda vez. É porque esse podcast, de alguma forma, você se sente bem aqui, se sentiu bem aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Com certeza, Eliseu, é um imenso prazer estar aqui contigo. É impossível não se sentir bem aqui. O recebimento de vocês é incrível. Nós estamos completamente à vontade para sermos quem nós somos, que é o que interessa, né? E essa energia que contagia. Tens uma alegria nata, que é tão bom estar aqui. Pronto, Legal. não tem como não querer voltar. Sim. Quando você falou, eu falei, tenho que arrumar minha agenda para estar de volta no podcast do Eliseu. Muito bom, obrigado. Ô Charles Pedrinho, como é que tá o microfone da Renata? Tá saindo bem o áudio lá? Eu estava falando. Legal. Renata, enquanto você arruma o teu microfone, eu quero falar que quando eu pensei em trazer alguém para a gente falar sobre as mães, eu quero aproveitar hoje, que é o Dia das Mães, e desejar um feliz Dia das Mães no Brasil, né? Em Portugal já passou, né? Aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães para você que está aí no Brasil, que Deus continue abençoando sua vida, que você consiga ser essa mãe exemplar, essa mãe que traz harmonia e amor para dentro do seu lar. E as mães que estão solo também, essas eu admiro demais, porque acabam sendo mães e pais ao mesmo tempo, né? E tem pai também que é mãe, né? Que é pai solo. Enfim, sintam-se. Eu quero que vocês se sintam de alguma forma homenageados nesse podcast de hoje, que a gente está comemorando o Dia das Mães. E eu não poderia trazer alguém aqui de maior relevância para falar sobre mãe, sobre amor próprio, alguém que é terapeuta transpessoal. Eu nem falei na tua apresentação. Não tem problema. Eu costumo dizer que, antes de tudo, eu sou Renata, não é? Renata é terapeuta transpessoal, dá palestra, né? Renata atende pessoas aí do mundo inteiro. Então já vou falar aqui, você que quiser de repente aí precisa passar por um terapeuta, todos nós precisamos, né, Renata? Na verdade é essa, né? Na verdade, a maioria das pessoas não fazem terapia, não é porque não precisam. É Aham, que todo mundo precisa do seu timing para sim, entender que nada está tão bom que não pode que não melhorar, possa melhorar. não é? E uma das coisas que eu falo, e eu falo com autoridade porque eu vivi muitos anos da minha vida sem terapia. E sim, foi o melhor que eu pude fazer. Mas hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que poderia ter sido bem melhor. Mas tudo bem, era o que tinha que ser. Porque foi a minha história, foram aquelas escolhas que me tornou quem eu sou hoje. Sim, E eu honro e sou grata por tudo que vivi. Mesmo aquilo que machucou e que doeu, foi necessário e foi uma escolha minha. E é muito bom a gente poder assumir a responsabilidade de tudo que a gente viveu. Então, quando eu olho para trás e olho para minha história, eu falo: Nossa Senhora, se não fosse aquelas situações, se não fossem, foi mais de uma, eu não estaria aqui hoje. Tá muito gostoso. E mesmo pelas pessoas que, de alguma forma, não fazem mais parte da minha vida, eu sinto a presença e as honro pela história que vivi com elas. E com certeza, em cada fase da minha vida, em cada momento, as experiências do passado estão aqui. Mas hoje, com terapia, é diferente. que legal, muito bom. Então, gente, a Renata é uma pessoa excelente para a gente estar tratando desse assunto hoje sobre maternidade, né? Esse Dia das Mães. Renata, eu queria começar te perguntando: é possível é, ser mãe sem, sem carregar traumas dessa gravidez, enfim, desse fato de ser mãe? É possível sair ilesa desse episódio, apesar de ser algo muito
muito, muito feliz e honroso para a mulher, né? A maioria das mulheres querem ser mãe, ou não, né? Muitas hoje não querem mais. Mas no geral, a mulher se sente feliz, realizada em ser mãe. Mas quais a consequência que isso traz para a mulher? Antes de mais, eu não falei sobre isso, eu estou honrada em estar aqui no dia de hoje, eu como mãe, como filha de uma mãe maravilhosa e honrando todas as mulheres e estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema tão pertinente e tão importante que é ser mãe, que é nos honrar. E o que você falou, né? E eu até completo, ou digamos, digo, eu ouvi há dias e está na Bíblia, uma mulher sábia edifica o lar. Sim. E eu digo mais, edifica por onde passa. Não é só a casa dela. Onde ela passa, ela, ela muda a energia. E a mulher é por isso, né? A mulher traz o dom da reprodução, da renovação. Então, quando a mulher sabe quem ela é, entende. Eu não nasci mulher em vão, não é? Uhum. Eu nasci mulher porque eu também tinha que trazer vidas. E hoje, para além da vida que trouxe, que eu gerei, que é o meu filho, eu vou conduzindo e auxiliando e sendo meio mãe de muitas outras. Sobre a pergunta que você fez, é impossível não ter nenhum trauma na vida inteira, em qualquer situação. Aham. Sempre vão acontecer traumas. Agora, o que que a gente vai fazer com o que a gente viveu é que vai fazer a diferença, né? A gestação em si, para a mulher, pode deixar muitos traumas porque é uma mudança muito grande no corpo, na mentalidade, mas isso não quer dizer que vai deixar trauma. Para mim, eu acho que eu sempre fui uma menina que eu tinha 10 anos e eu falava, eu vou ter um filho que vai se chamar Mateus. Então, o meu filho, que me honrou, né? E por conta dele também eu sou terapeuta. Aham. Então, quando meu filho nasceu, nasceu uma mãe. E quando eu quase o perdi, nos conflitos que nós tivemos, nasceu uma mãe terapeuta. E eu renasci, né? E é muito bonito falar nisso. Então, é possível que muitas mulheres venha mais à Uhum. tona os traumas que ela já tem. Eu não conheço nenhuma história de alguém que não tinha nenhum problema e teve um transtorno na gestação, ou uma depressão pós-parto, ou qualquer coisa do tipo. Tudo que acontece na gestação é reflexo do que a pessoa já traz da vida dela. Então, eu não responsabilizo a gestação como é um evento que trouxe um trauma, entendeu? Aham. Ela, como nós estamos mais sensíveis e mexe muito com a parte hormonal, é lógico que vai estar mais suscetível a aflorar o que já Sim. existe. E sim, agora lembrar da dor, das transformações, para mim hoje é uma vitória e é lindo. O meu parto foi muito complicado, ser mãe para mim foi muito difícil e foi uma fase de renovação na minha vida. Porque eu deixei meu país logo depois de ser mãe e deixei o meu filho lá. Então foi como se eu tivesse, sonhei a vida inteira em ter o meu filho e Uhum. quando ele era bem pequenino eu tive que escolher deixá-lo. Uau. E hoje eu sei que foi a escolha mais sábia que eu tomei na minha vida. E acredita, foi o que me manteve de pé, firme e a fazer as melhores escolhas para mim, até hoje. Então, respondendo a sua pergunta, para não me alongar muito, sim, às vezes fica a impressão de que a gestação deixa traumas, Uhum. mas eu acho que é uma leitura distorcida, porque com certeza já haviam traumas nitidamente. Em todos os casos que eu apanho de depressão pós-parto, nunca é dali necessariamente. Vem à tona o que já existia. Interessante. Essa questão da depressão pós-parto, é igual você falou, é algo que já vem ali, que vem juntando de muito tempo, mas o que que faz a mulher quando chega na gravidez, né, nesse pós-parto, essa bomba explodir? Na verdade, não existe um único motivo, né? Todas as questões que envolvem a questão da saúde mental nunca acontece por uma causa só. Mas, por exemplo, o peso da responsabilidade de gerar uma vida, de conduzir uma vida, de ter uma vida sob sua responsabilidade,
é uma responsabilidade grande. E às vezes a Uhum. pessoa fala, meu, eu não tô bancando nem a minha vida. Não sei nem o que eu tô A fazendo vida toda aqui. bagunçada, ele vem mais um Como é? O agora. que eu vou fazer com essa criatura? Eu já apanhei algumas situações. E a pessoa diz assim, Renata, eu não sei como eu cheguei até aqui. 30 anos quase. Como que você é mãe de dois? Que ela engravidou e veio gêmeos. E hoje ela fala com muito orgulho dessa fase que nós passamos juntas, desse ciclo inicial da terapia, e ama ser mãe. Mas ela fala, minha vontade é chegar lá e entregar para o pai. Não sei o que fazer. Porque quando nós estamos perdidas, como que a gente vai conduzir vidas? Né? É o reflexo do que está dentro de nós, a gente põe para fora e às vezes responsabiliza aquelas novas vidas que dependem de nós. Então, para mim, o motivo maior é a sensação de eu não sou capaz, eu não sei o que fazer. Interessante. Nada, você prega muito nas suas palestras, fala muito sobre autoconhecimento, sobre amor próprio, enfim. Antes de qualquer coisa que a pessoa for fazer, for realizar, ela precisa se conhecer e saber quem que ela é, antes de qualquer coisa. Precisa ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. Eh, Você acha que é possível uma mãe, amar um filho, mesmo ela não se amando? E isso, de uma certa forma, é amor ou é sacrifício? Sim, é possível. Acredito que sim, e eu vejo isso. É possível amar. Mas a questão é que esse amor vai ser conduzido e vivido a partir do amor ou da dor, não é? Hum, Quando a pessoa não se ama, não é autêntico o que ela passa. É uma visão distorcida de amor. Geralmente, a pessoa que não sabe se amar põe muito o filho naquele pedestal e naquele motivo de viver. E sim, o filho é uma das coisas que nos. Ah, contra mim, digo, né? Falo, meu filho foi o que uhum. me manteve aqui. Na altura eu não tinha conhecimento, eu tinha 25 anos, 24 anos. E eu não era quem eu sou hoje. Tive que fazer aquele caminho todo. Então, não é possível a gente amar alguém genuinamente e entregar o nosso melhor sem nos amar. A gente entrega, mas é a partir da dor, do condicionamento, do não merecimento, do medo. E esse tipo de amor geralmente traz a superproteção. A mãe que quer agarrar o filho. E possivelmente, se essa mãe não amadurece, não encontra um apoio, não cresce, ela vai ter futuramente, quando o filho conseguir sair de casa, ou vai ficar como aquela geração com 50 anos morando com a mãe. Às Uhum. vezes a mãe não consegue deixar o filho sair para a vida, porque ela se anula e vive a vida em função de criar esse filho. E quando a criança ou quando o jovem sai, fica o ninho vazio e muitas mães deprimem, adoecem, né, fisicamente até. Então, é possível amar, mas não é a partir do amor saudável, entende? E a partir daí se constrói aquelas relações que às vezes se tornam doentias. Isso acaba sendo prejudicial também para o filho, né? Sim, e é o sofrimento da mãe e do filho de quem está junto. E, infelizmente, até os homens passam a sofrer diante dessa situação. Muitos casamentos terminam, infelizmente. O sonho de um casal é ter um filho. E quando tem um filho e a pessoa não está vivendo a relação, aquele casamento que vem um filho para segurar mais o casamento, às vezes é o contrário que acontece. Eles acabam terminando mais rápido, porque não se tá, a pessoa não está entendendo, não está se entendendo com o outro, ainda vem outra vida no meio. E a pessoa vai e põe o foco todo no dependente, que a criança é um ser que realmente merece toda a atenção, cuidado e proteção. Mas até que ponto isso é saudável? Eu fazer só para conduzir a minha atenção toda e meu foco para a vida da criança. E como quem diz também, esse filho pode ser uma empresa, um trabalho. A gente não pode direcionar a nossa atenção e nosso foco todo apenas para um ciclo, para uma área da nossa vida. Porque aquilo por um ciclo vai funcionar, mas e depois? Como é que vai ficar? Por que que muita gente hoje vive, eu falo que são hum, múmias humanas, né? Uhum. São aí tão no automático. Não, quer se parar e tem que ver na roda viva, sempre fazendo, sempre ocupados. Porque se parar para se ouvir,
Se pararem, não se entendem e colapsam, né? Infelizmente, porque não se vive a partir do autoconhecimento, do amor, da confiança. Eu já trabalhei em 3 lugares. Em 24 horas, eu não sei como, mas eu dava conta de 3 trabalhos. Eu tinha que fugir de mim, porque era uma pessoa muito complicada. E muitas mulheres vivem isso hoje, né? Exatamente. E é claro, não tinha homem que parava perto de mim. A minha energia estava toda masculina e eu atraía, queria um homem, mas na hora que estava com ele, não sabia bancar a relação, né? Então, quando não me conhecia, não podia dar o melhor para o meu filho, não podia dar o melhor para quem estava comigo, e hoje eu assumo a responsabilidade disso. É assim. Renata, e como que essa mãe pode fazer? Essa mãe que é muito vive é, só pro filho, ela se anula, né? Como que ela deve começar a agir para ir se desprendendo disso? É que vai ser tanto bom para ela como pro filho, né? Tem muitas pessoas que se anulam, né? Tem muitas mães que se anulam e passam a viver, ela não existe mais, é só o filho, ela é uma extensão do filho. Como que ela percebe que ela está nesse ponto e o que fazer quando já chegou nesse... Nesse estágio, né? É assim, Exatamente. a maioria das pessoas vão ficando, simplesmente vai perdendo a alegria de viver. Às vezes é um cansaço sem explicação, dorme horas suficiente, mas continua com muito sono, continua muito cansada. E você vê que a pessoa é como aquela flor que está ali no vaso e vai ficando murcha, né? Vai perdendo a alegria, vai perdendo a energia de viver. Você não vê uma. E elas dizem assim, ai, porque eu amo servir. Eu nasci para isso. Mas ninguém nasceu apenas para fazer para o outro. Então é necessário haver uma autorresponsabilidade, não. Eu estou fazendo isso. Eu tenho que enxergar que eu não estou fazendo o certo e que eu não estou. E reconhecer que eu não estou me sentindo bem com isso, né? Porque enquanto não há essa responsabilização, essa autorresponsabilidade de enxergar o que eu estou fazendo, eu não vou ter força para fazer diferente. Então, o primeiro ponto é identificar: peraí, eu estou me sentindo bem? Por que eu estou tão sem graça? Por que eu fazia tudo antes de. Em que fase que você se perdeu? Às vezes eu pergunto para a mulher: em que fase que você acha que você se perdeu de si? Às vezes é. Às vezes é na dedicação ao filho. Ah, A responsabilidade, mas isso com certeza já tinha acontecido lá no início na relação. No começo do namoro, e depois as traições. Você já foi traída várias vezes, mas a pior traição somos nós. Nós nos traímos. E hoje eu falo, ainda bem, que houve alguém que me traiu. E eu consegui enxergar que através daquela traição, que eu traí-me primeiro. uau. Quando nós nos traímos, quando nós identificamos que nós somos traídos, porque nós nos largamos, nos abandonamos, eu dedicava muito ao trabalho, dedicava muito ao meu filho e a tudo mais. Mas e a mim? Eu que sempre fui uma mulher vaidosa, que sempre me cuidei, que sempre dediquei tempo a mim. Eu não via que não estava fazendo. Para mim era o certo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não, hoje eu não tenho. Eu quero, eu posso. Eu escolho dedicar tempo para tudo. Só assim é possível. Mas lembrando que tudo começa, o meu mundo nasce a partir de mim. Eu não tenho meu amigo, eu não tenho meu marido, eu não tenho um filho se eu não estiver aqui. Sim. E o que é só meu quando me tiram tudo? Meu corpo, minha vida, minha alma. Então eu tenho que cuidar do meu templo sagrado. Corpo, mente, alma e espírito. Até que ponto a mãe deve colocar um filho acima dos seus projetos, dos seus propósitos? Um filho é com certeza um motivo de vida. Um filho é com certeza algo que nos enche de orgulho. Mas eu nunca posso colocar, se a criança é incapaz, se é uma criança, um bebê, sim, claro, eu tenho que suprir as necessidades dele. Sim. Mas se eu não tiver saúde, se eu não tiver bem, eu não consigo entregar isso para o meu filho. Então, não devo pôr o filho à frente de tudo, porque senão eu vou deixá-lo sem a mercê. Se eu não estou bem, quando uma mãe adoece, quando uma mãe fica simplesmente
colapsa o sistema, ou psicologicamente, ou fisicamente, o filho dela está desamparado. Então, quando nós nos dedicamos na totalidade, de forma inconsciente, ao nosso filho, se nós não estamos vendo, alguém que avise. Tem sempre alguém que está enxergando isso. As pessoas identificam, não é? E pelo menos é o que é normal. E a própria pessoa também, um momento, na hora que tiver que ser, porque tudo tem um motivo divino, né? Esse momento vai chegar. E essa pessoa vai enxergar. Então, pôr o filho à frente de tudo, depende do que é esse tudo. Porque nós e Deus deve se partir daí a nossa vida. Uhum. Senão a gente não vai ter força para cuidar do nosso filho. É claro que se uma mãe tiver numa situação, ela só tem um prato de comida, como já vi, Uhum. e ela fala, não, eu dei para os filhos, não comi. Mas chega um momento que ela tem que suprir as suas necessidades básicas. Senão ela não vai conseguir encontrar comida. E por mais que a comida esteja ali, ela não vai conseguir conduzir a saúde e a segurança dos teus filhos. Não é? Legal. Renato, por que que a gente percebe muitas vezes eh, a mulher que dá alguma coisa errada, ela dá a vida pelo filho ali, né? Ensinando e tal. E apesar dela fazer tudo isso, quando alguma coisa dá errado, a mulher acaba se culpando, a mãe acaba se culpando. O porquê desse fato, no teu entendimento? Justamente porque ela sempre. São pelas questões anteriores ao filho. Nunca acontece só por causa da questão do filho. Essa pessoa sempre achou que entregou pouco. É Uhum. sempre insuficiente o que ela faz. Ela não sabe que ela não se acha merecedora. Ela tem uma necessidade de agradar e ela sempre vai. Lá está, ela não se ama, ela não se conhece. Porque quando a mulher se conhece, ela consegue se respeitar e entregar tudo que ela tem para entregar é a partir do amor, não é com saldo negativo. Entende? Ela Uhum. nunca vai se sentir culpada ou responsável. Ela fez o que é certo. E ela entende, até porque a mulher que tem, a mãe que está saudável, está criando de forma saudável, ela entende que o filho vai fazer as escolhas dele. Vai explicar o perímetro de segurança, traçar até que é seguro, até que não é. O meu pai nunca me impôs, os meus pais, meu pai e minha mãe, não faça isso. Olha, se você fizer, você pode ter essa e essa consequência. E se você não fizer, pode acontecer isso e isso. O que você quer? Ah, eu quero tal coisa assim, assim, outra vez. Tudo que passa da conta, tudo que é exagero, vai dar ruim. Então, eu acho que a gente tem que ter essa questão da consciência. Até quando, até onde eu estou respeitando, eu estou deixando. E quando a gente faz isso de maneira consciente, a gente não se sente culpada. Eu já me culpei muito. Hum. Hoje eu sei que eu fiz o que eu pude com a sabedoria que eu sabia, né? Com o que eu sabia, com o melhor que eu sabia. Fiz o que eu pude com o conhecimento e condições que havia. Mas eu me culpei muito. Hoje eu não me culpo. Eu sei que meu filho também fez as escolhas dele, que nada foi em vão. E ele que está aí, graças a Deus, são. E maravilhoso. Então, mas é normal que a mulher se culpe quando ela está nessa condição de não se conhecer, de não se amar, né? De não se achar. Essa pessoa não está num momento saudável e precisa olhar para si e dedicar tempo. E não é assim, de um momento para o outro, não. É uma construção. O autoconhecimento, o amor próprio, é uma construção. E é uma linha bem tênue, né? Se você exagerar, passa da conta e vira arrogância e prepotência, né? É muito importante para nós, hoje, nesse mundo da mulher, que eu posso, nós podemos, o homem também, claro que pode, né? Mas até que ponto isso vai passar de amor próprio? E antes, eu dizia assim, eu acho estranho, né? Tanta essa. As mulheres começaram. Hoje o número é muito maior de mulheres que são mais seguras, mas dependendo do lugar e de quem está olhando, vai achar que aquela segurança é arrogância. Então, depende muito
do julgamento. O julgamento é muito o olho de quem está vendo o que está acontecendo, né? Mas respondendo a sua pergunta, não é? Existe uma culpa quando já não estava nada bem antes. Porque quando quando ela está saudável, ela não vai se sentir culpada. Legal. Renata, com toda essa experiência que você tem como terapeuta e os atendimentos que você faz, qual que seria como que eu posso falar? O ideal que uma mulher, qual que seria ali o ponto de equilíbrio para você ser uma mãe, eu não diria perfeita, mas uma mãe ideal, qual que seria? A mãe ideal é a pessoa que vive de forma saudável consigo, que aprende a conduzir o amor do filho a partir não da dor dela, mas do amor que existe nela. Uma pessoa saudável que se escolhe, que se respeita, que se garante. Porque quando a gente olha para o passado, dos nossos pais, nós replicamos e executamos hoje muito do que eles faziam. Uhum. Então, os nossos filhos vão aprender, não é só com o que a gente fala. O que a gente fala, às vezes, entra no ouvido e sai no outro. Eles aprendem com as nossas vivências, com o que a gente faz diariamente. Não adianta dizer um monte de coisas bonitas para o filho e viver outra coisa na relação, não é? Uhum. Já vivi situações com meu filho, ele fala, mãe, eu já observo em alguns relacionamentos, por exemplo, que o que eu vejo aqui em casa, e o que eu sempre vi, que eu sei que é saudável, é muito diferente do que eu já vi em outras relações, inclusive em relações que eu tive. Então, eu nunca falei para ele, é assim que você deve fazer, mas ele vê em casa, né? Ele via e vê em casa como que eu vivo a minha vida. Então, a melhor maneira de ensinar é vivendo bem, é se amando, se respeitando, entregando o seu melhor, sem exagerar, né? Sem ser carrasco de si, sem exigir o máximo, porque todo mundo erra. Ontem eu ouvi assim, mas isso é exagero. Você não pode. Como foi? Eu falei que tive uma crise de nervos, que fiquei nervosa. Você não pode ficar nervosa. Eu falei, por que não? Porque você é terapeuta, porque você. Desculpa, eu sou um ser humano. Eu não posso, mas eu vou rodar a baiana que não mora dentro de mim, que vai a minha parte baiana aqui. Porque eu sou humana. Sim. E eu posso ficar irritada e ter uma crise de nervos, uma Sim. crise de choro. Às vezes, né, acontecem situações que a gente se irrita e por que não dizer? Até foi um exagero, né? Força de expressão que eu falei. Uhum. Tudo bem, já passou. Mas a pessoa disse assim, você não pode ficar assim. Como não? Eu posso tudo. Inclusive ficar emburrada. Eu tô chateada, tá? Você pode ter ali os teus minutos de desabafo. Como disse no Brasil, vou dar peitinho. Vou dar peitinho. Renata, você acha que existe uma tendência dos pais querer que os filhos sejam o que eles não conseguiram ser, sem, assim, sem ser na maldade, né? Por que eu te falo isso? Porque eu tive muita dificuldade interna minha, né? Não com a minha filha, nunca tive dificuldade com a minha filha. Eu tive dificuldade mentalmente, digamos assim, comigo. Porque eu sempre quis que a minha filha fosse médica, fosse, sei lá. Depois eu queria que ela fosse advogada, enfim. Só essas profissões mais raízes, sabe? E a minha filha, imagina, eu querendo que a minha filha seja advogada, querendo que a minha filha seja médica, e a minha filha querendo ser estilista. Você já viu que choque, né? E aí, minha filha, não, pai, eu vou fazer roupa para aquelas modelos lá em Paris, não sei o que e tal, pá. Cara, e aquilo me corroía por dentro, sabe? Porque eu ficava pensando assim, cara, quanto estilista tem no mundo? Quanto estilista chegou a esse nível de fazer uma roupa para uma modelo que tá usando no desfile lá no Fashion Week, não sei das quantas? É raro, cara, isso é difícil, é ganhar praticamente na Mega Sena. Pois. E como que a minha filha vai viver, cara? Minha filha precisa ter uma profissão
né, que deu uma estrutura para ela, uma base, e aí sim, esse negócio de querer ser estilista até pode ser, mas isso é um segundo plano. Só que aí eu ficava, como que eu vou falar isso para ela? Ficava ou ainda fica? Que eu não entendi agora, peço desculpa. Não, ela queria depois, Ela ela tá mudou. naquela fase de mudar, né? Ok. Mudou. Uhum. Mas só que ela queria, ela tava tão focada e ela desenha muito bem, por incrível que pareça. Isso é um dom. Sim, ela desenha muito bem, faz assim, sabe, uns vestidos bonitos. Mas só que eu não queria que ela fosse isso, mas só que agora tá sabendo. É, Mas só que eu, tipo, você tá como que eu vou ouvindo? falar? Como que eu vou falar isso pra ela que eu vou acabar frustrando o sonho dela, né? E se de repente ela vai se dar bem nisso aí? Mas assim, eu queria que ela tivesse essas profissões raízes que eu te falei. Você acha que no fundo, por exemplo, eu tava. Aí depois eu fui entender, né, que eu tava querendo passar, tipo, um sonho que eu não consegui ser. Eu queria que a minha filha realizasse isso por mim. E aí um dia eu sentei com ela e falei, filha, deixa eu falar uma coisa. E ela se cobrava muito pra querer ser alguém na vida, pra querer, tipo, me dar orgulho, sabe? E um dia eu sentei com ela no sofá. E falei, filha, vem aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu quero que você seja o que você quiser. Que lindo, que Se você não palavra. quiser fazer faculdade, não precisa fazer faculdade nenhuma. Eu quero que você seja o que você quer. Uau, Você não precisa fazer faculdade porque eu sonho que você fosse uma médica. Não, eu quero que você seja feliz. Se perfeito. você quiser ser só mãe, pra mim tá tudo certo. Tem tempo para tudo, Eliseu. Respondendo aqui diretamente para você. Aham. Essa pergunta eu fiz pra mim. Eu sei, eu entendi. Essa resposta é pra mim. É, aliás, eu que deveria perguntar para você, eu que sou terapeuta, mas nós estamos em terapia. Então, eu vou dizer o que eu penso e o que eu Uhum. vejo. Não, nada que eu disser aqui é uma verdade Sim. absoluta, certo? Mas pensa bem, Eliseu. Você acabou falando, será que o que eu estou querendo. Sim, é comum. O que nós não fomos, nós entendemos que o Uhum. filho vem continuar o que nós fazemos. Sim. Sim, É uma a, versão tua ten- melhorada. a tendência é essa, que a gente queira, mas ele não é só o lado profissional dele. Uhum. Você não é só o Eliseu profissional. Você é uma pessoa antes de Sim. tudo. E com certeza a tua filha vai continuar o teu legado. Mas o teu legado é só sobre fazer? Não, é sobre existir. Vai além do profissional. Entende? Sim. Então é comum que nós queremos que os nossos filhos continuem, mas espera, você é médico, você é. Também não. E é um homem feliz, é um Sim. homem realizado. Então, não é porque a tua filha não vai ter uma carreira convencional, Sim. né? Ou até que não seja um curso acadêmico. Sim. Eu fiz um curso acadêmico. Inicialmente eu disse para o meu filho, filho, vai para a faculdade. Ele até foi, não, na altura disse que era para fazer psicologia, não entrou em psicologia, foi para letras e começou a fazer o que ele gosta de artes, ele também Uhum. desenha, mas não é pro lado da moda, né? Sim. Ele é muito inspirado no que ele vive, no amor, pronto, muitos significados, né? Uhum. Muitas reflexões. E ele falou, não, mãe, eu vou deixar a faculdade. E eu me frustrei, eu falei, mas peraí, a vida é do meu filho, né? Foi nessa época que eu conheci a psicanálise, que eu conheci as terapias. Só Aham. para dar um spoilerzinho, né? Então, eu também entrei nessa crise, Eliseu, de que hoje eu sei o que você viveu, porque eu vivi um pouco isso. Eu Sim. nunca me impus, você vai ter, não, né? Sim, sim, Por sim. quê? Mas eu sei que é uma responsabilidade. E nós só estamos querendo que os nossos filhos vão para um caminho que seja mais fácil. Sim. Quer ter uma carreira ali, que tende a ter mais, mas tantos advogados e médicos que não são bem-sucedidos, ou que são profissionais excelentes, mas lá por dentro estão todos partidos. Frustrado, né? Você formou às vezes pra agradar o pai, essas coisas, né? Ou para dar continuidade, porque eu sou a quinta geração de médico. Aham. Tá vendo? 5 gerações numa família, todos médicos. Então, o peso que essa pessoa traz, o nome traz, é muito sério isso. Entende? Eu acho que é tão bonito o que você fez.
Eu te deixo ser você, filha. Uhum. Eu acho que isso é uma base mais sólida e mais segura que você pode dar para ela. Eu tô aqui. Eu tô aqui na retaguarda para assegurar, para estar contigo, para te auxiliar. Mas eu deixo você ser quem você quer ser. Que coisa linda. E Parabéns. eu vi que foi um alívio também pra ela. Eu vi que eu tirei um peso das costas Das dela. costas dela. É. E você não sentiu mais leve? Sim, sim, sim. Fogo. Deixa ela ser quem quiser, meu filho também. Mas é isso, né? Às vezes a gente acaba levando isso pros filhos inconscientemente, né? Claro, Você, claro que sim. Claro que sim. você pensa que tá fazendo bem e às vezes tá fazendo mal. O que que lhe foi imposto na sua vida? Certamente você vai se lembrar de N coisas e não é Sim. para responder, que eu não estou no meu podcast, estou no seu. Mas o que que lhe foi imposto que você fez e foi feliz, se você for olhar? É difícil você achar alguma coisa. Ou até muita coisa eu nunca me permiti, eu sempre fui a criança rebelde, né? Uhum. Mas muitas coisas daquelas que eu tive que fazer, eu aprendi a gostar. Sim, porque senão eu fugiria da minha vida, né? Eu não consigo estar se não tiver. Até por um tempo, acho que todo mundo consegue, mas chega uma hora que o negócio vai. Que não dá mais. Não, já não dá. Mas ninguém que é. Às vezes, até quando a pessoa tem uma tendência, a gente vê pelas características. E se você diz que a sua filha desenha e que faz vestidos lindos, nada, nenhuma característica que vem é em vão. Todo ser humano, tudo que é nato, tudo. Eu nasci com esse dom de falar, mas eu fui tão Aham. reprimida que durante algum tempo eu gaguejava. E os meus colegas de infância e a minha mãe vai lembrar. Eu gaguejei um ciclo da minha vida. Sério? Porque eu entendi que não podia falar, eu fui muito reprimida. E a fala, a comunicação, é uma qualidade minha. Mas eu Sim. achei, já acreditei que era um defeito. E que eu tinha que esperar a minha hora de falar. Isso me fez, pela metafísica da saúde, né? Hoje Uhum. eu entendo. Eu não conseguia, eu processava e não conseguia pôr para fora. Eu achava que não podia, que iam brigar comigo, que era errado o que eu queria falar. Eu deixei de confiar no que eu queria entregar. Sim. Então, se a sua filha desenha, e desenha bem, e gosta disso, deixa o barco andar e depois, e se tiver realmente no caminho de destino dela, ela vai ver. Ela não vai desistir. E eu vou lhe dizer, eu com 18 anos queria fazer psicologia. Não fui para a faculdade, não consegui fazer Aham. psicologia. Não fiz psicologia até hoje, mas estou a trabalhar com algo ligado à mente humana, ligado à sanidade mental, né? À saúde mental. Então, o que tem que ser, será. E nada é em vão. É verdade. Renata, vamos aproveitar esse Dia das Mães pra gente falar sobre perdas. Vamos. É... Cara, como superar um trauma, por exemplo, uma filha que perdeu a mãe e que não conseguiu superar isso até hoje, por exemplo? Como superar isso? É possível? É possível. A vida continua. Não é fácil. Não é fácil. Mas a vida tem que continuar. E eu falo, se essa mãe amou, se essa mãe criou essa filha a partir do amor, ela vai conseguir se despedir da mãe, vai deixar a mãe em paz, descansar em paz e viver a vida dela. Mas não é fácil, porque do jeito que uma mãe, né, sabe que o filho, quando a criança é pequena, é como se ela fosse parte de nós. E vice-versa, e a criança é como se fosse, né, a mãe fosse parte da criança. Então, Uhum. quando a mãe vai embora, eu acredito que graças a Deus eu tenho a mim. Mas Que bom, também tem. falar nisso, né, até me tocou aqui, porque eu estava com a minha mãe e esse ano eu não vou passar com ela, porque ela foi para o Brasil, meu Deus do céu. Outra vez, eu escolhi isso, eu escolhi viver aqui. E isso dói nesses momentos, né? Apesar de ser presente, eu sou uma filha Uhum. presente, a gente se fala com frequência, mas não é igual quando ela estava aqui, ou Sim, quando eu estava lá. sim. Colinho, comidinha, miminhos, É uma né? maravilha, né? Cheirinho de mamãe, é diferente, É diferente. bem diferente. Então, é possível seguir, Eliseu, é possível.
E a pessoa também tem que se dar permissão a deixar fechar o ciclo. Porque senão é como se tivesse sempre. Tem que fazer o corte, tem que desligar. E honrar essa mãe. Uma maneira de honrar essa mãe, de amar, é se manter viva e feliz. Porque qual o sonho de toda mãe? Qual o desejo de toda mãe? Não é ver essa filha feliz? Não é? Uhum. Eu acho que a dificuldade é muito maior uma filha, uma filha enterrar a mãe meio que o ciclo da vida, né? Uhum. Agora, uma mãe, quando tem que enterrar um filho, deve custar muito mais, não é? Porque é meio que o que a gente estava falando, o filho é a continuação, é uma maneira Sim. da gente ver que nós vamos e vai ficar aqui algo nosso. Uhum. Agora, quando é o contrário, deve ser, mas ainda assim é possível seguir, porque aquela vida veio de ti e tu tens como gerar novas vidas ou acolher e como se fosse uma gestação. Eu tenho um caso de uma mãe que perdeu uma filha com 5 anos. Hum. E a partir dessa perda, ela se tornou muito mais próxima da família toda e dela mesmo. Ela trabalhou muito, infelizmente, da pior forma. E hoje ela é praticamente mãe dos sobrinhos, porque ela perdeu a irmã mais velha. E hoje ela fala: eu entendi que a filha dela foi só um, uma borboleta que veio e passou um ciclo com ela e foi lindo, porque era uma criança muito sensível com questões de saúde, mas que ainda assim foi lindo viver com ela. E quando teve que partir, não foi fácil, né? Claro que não. Mas ela entendia que a menina também sofria bastante. E hoje ela está sendo mãe de verdade dos sobrinhos. Então é possível continuar aqui. E Deus tem um motivo para tudo, Deus sabe de todas as coisas. E é como ela fala: conforme ela ia crescendo, a doença também ia avançando, ia evoluindo, ia ficando mais delicado, né? Então cada caso é um caso, nunca deve ser fácil nenhuma perda, mas tudo depende também da forma que você encara a vida. Se você consegue encarar, olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que eu posso ser bem castigada e bem, Fica à né, vontade, né? julgada, mas eu tenho pessoas que, infelizmente, não ultrapassam perda de familiares, mas quando perdem o cão, não sabem seguir. Porque a relação de proximidade, de presença e de constância, elas dizem que é no maior. Mas como a mente humana faz uma coisa, faz todas as outras. Então, Uhum. se você sabe fechar os seus ciclos, iniciar e terminar um dia, viver, entrar numa situação crítica, um problema, gerenciar, bancar e sair, a partir daí é não é tudo, mas é um começo para encarar qualquer final. Mas você acha que é possível sair sozinho ou o ideal é procurar É ajuda? possível, é possível. Existem Uhum. muitos casos que as pessoas saem ou simplesmente seguem sem sair, não é? Uhum. E depois, é claro que é muito mais fácil, e não por ser terapeuta, mas por tudo que a gente vê. Sim. É claro que é muito mais fácil se tiver apoio. É claro. É como quando a gente está andando, quando eu falo, com os pés molhados, escorregadios ali. Se não tiver algo para apoiar, não é melhor ficar em pé? Sim. Do mesmo jeito. É como se nós estivéssemos a patinar. Já fez patinagem no gelo? Já fui em Leiria ali, sabe quando tem o final de ano? Sim. E, cara, eu sempre tenho medo de patinar. Foi fácil ficar em pé? Nossa, é horrível. Precisou de ajuda para se apoiar? E você anda normalmente. Mas existem ciclos da nossa vida que é exatamente como quando nós estamos ali de patins. Não basta ter pernas firmes, a gente tem que saber equilibrar-se, Uau. né? E quando a gente não está conseguindo nos equilibrar só, muita gente, eu vou desistir. Calma. Ah, eu tô cansado. Tá cansada? Descansa. Não tá conseguindo se equilibrar? Pede ajuda, busca apoio. Tudo que acontece em nossa vida tem um motivo maior. E eu falo assim, tem gente que fala: ai, Renata, parecia que você estava falando na minha cabeça. Que eu falo assim: tá ruim?
Podia ser pior, então banca, segura. Porque essa foi a sua escolha. Na maioria das vezes, não sobre uma perda, né? Um luto é diferente. Sim, Nós não escolhemos perder ninguém. De maneira consciente, aqui na vida, não. Talvez isso num plano superior, quem sabe, né? sim. A quem acredite nisso. E eu acredito. Todas as escolhas da minha vida já foram feitas lá. Mas eu tenho livre-arbítrio de mudar de ideia aqui. Aqui no mundo, me perder, mas e não seguir o meu propósito, né? Às vezes é como a gente vem de Coimbra e para em Leiria, para em Pombal, não, eu podia vir direto para cá, Uhum. não é? É a mesma coisa a vida, eu acredito que sim. Então é possível seguir, sim, após uma perda, mas sozinha é mais difícil. Juntas, juntos, somos mais fortes. Interessante. Eu acho que um dos aspectos que a pessoa tem que levar em consideração é saber que existem outras pessoas que estão aqui que precisa dela, né? Não fazer isso pelos outros, né? Mas é igual você falou, o próprio amor próprio, né? Você tem que ter o amor próprio e saber que você não pode viver o resto da vida naquele luto, né, cara? Você A precisa. rigidez, Eliseu, a rigidez, às vezes, é, a autocobrança, a exigência, a excelência, tudo isso, tudo que é exagero, vai ser danoso, vai prejudicar a vida da pessoa. Então, até que ponto eu me permito simplesmente receber ajuda para carregar as compras? Deixar o meu marido ou um amigo abrir a porta de um carro. Não, eu faço sozinha. Obrigada, recebo. Quem recebe essa, quem aceita receber essa ajuda, quem está em casa pulando, procurando uma escada para trocar a lâmpada, em vez de chamar o marido, o amigo, o irmão, o pai, vai ter mais dificuldade de aceitar ajuda numa hora difícil. Sim. Porque a forma que a mente humana faz uma coisa, ela faz todas as outras. E eu falo, a minha mãe sabe como é. Ela diz, ó, Beto, vem aqui trocar essa luz. Tem que ser, né? Tem que É, ser ela assim. sempre soube. Tentava fazer sol quando ele não estava. Se ele tivesse, pronto. Vem aqui, ajuda aqui, olha, vai pegar a sacola, olha as compras. Normal, assim. Eu não tenho problema também em aceitar ajuda. Só tive essa época doente aqui em Portugal que eu queria ser. Não, deixa que eu faço. Parece que estou com a mão quebrada, eu abro a porta. Não, hoje eu recebo. Meu amor, pode abrir a porta. Quando ele vem, eu chega até as mãozinhas para trás. Quando ele tô no supermercado que ele vem pegar a sacola, toda sua. Isso faz bem, né? Claro, meu, graças a Deus, sem o homem que tenho. E sem receber, né? Nós mulheres, nós mães, muitas vezes continuamos repetindo aquilo que a gente criticou e viu. A nossa mente vai gravar o que a gente está enxergando. Então, muitas vezes a gente critica e lá na frente faz igual. A mente humana tem a tendência de reproduzir. Por isso que tem aquela frase: estranha, de tanto ver a situação estranha inicialmente, mas depois entranha, depois pega em você. Uhum. E você vai tomando para si. Nós somos a soma das 5 pessoas, o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós, não é? E em tudo, inclusive no copiar os hábitos. Lembra daquelas publicidades? Acho que tem um vídeo numa rede social, ou em todas as redes, que tem uma criança, o pai vai andando e ela vai reproduzindo igual. Hum. Até o pai tá com um problema na perna, tá pulando, né? Porque tem o pé partido e a Sim. criança vai fazendo. É a vida inteira. Não é só quando é criança. Aquilo é mais aflorado, que a criança vai copiar. Mas nós também copiamos Sim. até hoje. E energeticamente nós somos o quê? Energia. E a nossa energia, né, o nosso campo vibracional vai recebendo energia. E nós temos que fazer as nossas escolhas para, a partir daí, nos nutrir, receber e também entregar. Sim. Essa energia de dar e receber é automática. Não adianta, existe a lei de coparticipação do mundo, né, que para eu estar aqui com você, tem um monte de gente trabalhando. E nesse momento, já trabalharam antes, que nós estamos vestidos, estamos bebendo, então já foi tudo feito.
E nós, sem conhecer quem trabalhou para isso, já estamos participando da vida deles. E vice-versa, porque quem vai nos ver depois também vai receber a nossa entrega, não é? Interessante. Até que ponto os filhos acabam reproduzindo os padrões que eles tiveram dentro de casa quando constroem suas famílias? Conscientes ou não, eles vão reproduzir. Porque tudo que a criança vive vai ficar lá, como eu costumo dizer, naquele disco rígido que é o inconsciente. E às vezes é a espera de uma situação favorável. Mas nós vamos atrair situações para que a gente viva tudo que está lá, todo o conteúdo, não é? É sobre o que eu estava falando ainda agora. Quando nós vivemos uma situação em casa como o dia a dia, é impossível aquilo não ficar registrado e marcado em nós. Tem gente que fala, aliás, existe também o contrário. Tem filho que foi completamente criticado, viu agressão, e ele fala: Não, eu nunca vou ser o filho que vou fazer isso a uma mulher. Mas ele aprende a ser o homem, às vezes muito sensível, muito frágil, e também não está a ser homem Uhum. no seu melhor, né? Porque está a partir do medo e da dor. Então, ou ele vai repetir o padrão até se curar, até viver situações, até ser auxiliado para fechar esse ciclo, ou ele vai viver a partir daquela dor, daquele medo. Então, a tendência é simples. Se não for quebrado, você vê. Até as doenças é uma forma. Uhum. Infelizmente, as doenças é uma forma. Ah, o meu avô tinha problemas cardíacos, ou supomos mais comum diabetes. Não é só doença física, é o padrão que traz a condição de vida. E a consequência está no físico. Pode parecer meio louco para quem não tem esse conhecimento, para quem não está dentro disso, mas é comum. Então, nós vamos repetir até o dia que alguém quebrar, até que chegar a ovelha negra da família, né? Às vezes, por que ovelha negra? Porque é diferente. Eu fui a louca da família, né? Uhum. Desnaturada. Vai embora e deixa o filho pequeno. Ninguém sabia o que eu vivia. Alguns sabiam, mas ainda assim julgavam. E hoje eu falo, ainda bem, eu não sei o que seria de mim. Talvez eu nem viva, eu estava, não é? Então, hoje eu sou forte e me conheço bastante para dizer, eu acredito nas minhas escolhas e foi muito sensato da minha parte. Ainda ontem hoje que eu estava falando com a minha irmã, e ela falou: Nossa, eu fui sair de casa com a preparação de jejum e cheguei lá uma ressonância. Tipo, uma ressonância já assim, pedi há pouco tempo. Se fosse no Brasil, ia ser assim, sem pagar nada, uma ressonância, sem anos de espera. Como você se sente quando você vai na sua terra? Muito bem. De férias, me sinto muito bem lá. Hoje, Mas Eliseu, você imagina, desculpa te interromper, quando você está lá, você imagina que chega a pensar assim, poxa, se eu estivesse aqui nesse lugar, ainda eu não seria a mulher que sou hoje. Já passou isso alguma vez na tua cabeça? sim, Que quando eu vou na minha terra, eu sim. faço eu tenho esses pensamentos assim, sabe? Sim, e ainda mais, eu me lembro da minha professora de geografia que ela falava: "Sabe esse país? Sabe a França? Sabe não sei, um lugar que vocês certamente nunca irão lá". E eu olhava para ela, que eu não a vi dessa vez que fui, eu falava: Ah, "Ah, só por causa disso, só porque ela falou que não ia, eu vou". você tem que abrir o Isso mapa agora com ela, falar, é professora, sabe esse não, lugar? a primeira vez que eu Hum, fui no México, a primeira pessoa que eu mandei um postal foi ela. foi pra- Foi pra ela. Eu mandei um cartão postal porque ela dizia que Cancún, Veneza também, Paris, que não era para qualquer pessoa. Uhum. Então, aquilo me tocou mesmo quando eu tinha meus 14 anos, 15 anos. Eu falei: será que não é mesmo? Quero ver como é que é isso. Então, quando eu chego lá, eu olho e agradeço, eu falo, sou muito grata até para as clientes de lá, eu sempre toco nessa Uhum. parte. Eu sou muito grata porque eu sou quem eu sou também
por aquilo que eu vivi lá. Sim. Mas não vejo os meus dias, o meu dia a dia lá. Não tenho vontade. E não é só por ser aquela cidade do interior que eu cresci, que eu nasci em São Paulo, porque São Paulo também está muito mais distante Sim. de querer viver. Sim. Eu acho que aqui eu encontrei a paz que eu não sabia que existia e que eu sonhava. Por isso me identifiquei tanto com o estilo de vida aqui e gosto de tudo, amo. E sou muito grata porque esse país recebeu-me de braços abertos, depois recebeu a minha família toda. Meus pais estão lá por escolha deles, mas eu amo esse país e sou muito feliz aqui, tendo a oportunidade de voltar. Tenho duas pessoas que estão montando negócios ligados à minha área. Uhum. E uma delas em São Paulo falou: Renata, vem pra cá. Meu, você com seu conhecimento, eu te vejo, meu Deus do céu, que vontade. Vem pra cá pra gente. Não, obrigada. Você vai ter segurança. Eu não quero essa vida. Vai morar num lugar seguro, vai ter segurança. Não quero. Você consegue atender daqui, né? A tua profissão é uma profissão que te dá Mas era o liberdade objetivo era geográfica, que eu né? fosse fazer expansão, Sim. abrir um negócio com ela, fazer funcionar lá. Uhum. Eu dou todo o suporte daqui. Sim, Posso ser seu sócio. exatamente. E lá Mas de vez a em minha quando. energia, a minha atenção, isso Sim. será entregue. Mas todos os dias, obrigada. Não. Renata, você acredita que para ter mudança, um dos pontos, quando eu falo mudança, eu falo em todos os sentidos, tem a ver com uma mudança geográfica? Ou a mudança de. Qual que você acha que tem que vir primeiro? A mudança de mentalidade ou uma mudança geográfica? Nós somos influência. Uhum. Então, onde eu tiver os meus pés, eu vou ser influenciada. Mas é aqui que começa tudo. Eu falo que muita gente muda de casamento, muda de cidade, muda de país e continuam com os mesmos problemas e questões. E por quê? O chip central ali não foi, está intocado. Ela continua carregando tudo. Então, não adianta mudar de lugar se dentro de você não quer mexer. Você não se permitiu mexer. Ah, eu fui para Portugal, não me adaptei. Que lugar ruim. Não, Portugal não é ruim. Talvez você não conseguiu se permitir receber auxílio, procurar as pessoas certas. Tem um motivo, mas Uhum. Portugal não é ruim. Você não conseguiu estar lá. E é uma questão de como você está. Porque todo mundo que vem para cá e quer trabalhar, no Brasil a gente também trabalha. Sim, Em São Paulo, então, sim. é muito trabalho. Mas aqui, é claro, o baiano diz que São Paulo é terra que filho chora e mãe não vê. Uhum. E quem está aqui fala, eu estou chorando, minha mãe também não está vendo, né? Então, Portugal, o exterior é terra que também a gente chora e os pais não veem. Só vem um lado bom. Aliás, o meu sempre viu, né? Até ia lá chorar de propósito. Quando a coisa apertava, eu vou pro Brasil pegar colinho de mamãe. Então, é muito complicado, Eliseu, a gente não encontrar. Chega uma hora que a pessoa para de querer ficar mudando de lugar, mudando de casa e de marido, às vezes de emprego, né? Porque Uhum. tudo começa em nós. Por que existem pessoas que têm as contas com valores exorbitantes? As casas com tudo, empresas bem-sucedidas, mas e lá dentro? Aí, infelizmente, infelizmente vou ter que abordar. Perdemos pessoas super queridas, pessoas excepcionais, porque elas construíam só fora, elas alimentavam só o exterior, Uhum. mas e dentro delas? Essa base não estava sólida como a conta bancária, como o servir para os outros. Então tudo começa em nós. Como eu costumo dizer no meu trabalho, né, e na minha vida, cuidar de si é onde tudo começa. Então não adianta mudar de cidade, de relação, de emprego, de roupa, mudar a cara por lipoescultura, não adianta mudar aqui fora. Tem que ser de dentro para fora. Porque quando nós estamos por dentro bem, a gente também consegue transformar aqui fora. Eu sempre
quando eu tô falando de finanças, eu sempre costumo dizer que existem pessoas que estão construindo patrimônios exorbitantes, mas estão se diminuindo como ser humano, como pessoas, né? Exatamente. São um patrimônio sobe e ela desce como ser humano. A pessoa tem que ter estrutura para bancar o que ela conquista. Sim. Isso vai desde um trabalho, um diploma para bancar. Ah, ok, sou senhor doutor em tal coisa. Mas não tomou posse, ele não se sente, ele não executa o conhecimento que tem. Então não adianta crescer o financeiro, falando no seu trabalho também, Uhum. e não tomar posse do que tem, não saber o que fazer com aquilo. O ser humano tem que crescer. Quando algum empreendedor fala, o que que você acha que eu devo agora investir aqui? Qual a expansão? Em você? Você tem que bancar tudo que vem depois de você. Você E é o seu se, maior patrimônio, né? é isso que eu ia falar. Se a empresa continua crescendo e você está aqui, estagnada, mentalidade fechada, você não vai acompanhar. Entendeu? E você tem que se considerar um homem ou uma mulher de sucesso e de poder, mesmo se te tirarem todos os seus bens. Eu falo, você se ama? Então se imagine sem tudo que você possui fora de você. Legal, legal. Renata, o que um filho realmente precisa da mãe? Tudo ou seria uma mãe ali presente e emocionalmente equilibrada? O que um filho precisa, acima de tudo, é uma mãe emocionalmente disponível, equilibrada, porque não adianta dar a melhor chupetinha, o melhor carrinho, o que que for, a melhor roupa e não estar presente. Ou estar presente e podar e cercar o filho e prender o filho, não deixar que o filho seja quem ele nasceu para ser, não é? Mas quando a pessoa sabe quem ela é, aprendeu a respeitar quem ela se permite ser, ela vai bancar quem ela é e, consequentemente, de forma natural, ela vai deixar que o filho dela seja quem ele nasceu para ser. Então, o que que um filho precisa? Precisa de uma mãe que saiba se permitir também ir aprendendo a ser mãe, né? Porque é um processo de aprendizado. Sim. Meu filho vai fazer 26 anos agora e todos os anos, todos os dias, em todos os ciclos, eu também aprendo uma coisa nova sobre ser mãe. Isso nunca é uma coisa que está completa, né? Uhum. Enquanto houver vida, a gente vai aprendendo em todas as áreas. Então, um filho precisa de uma mãe presente e emocionalmente disponível para amá-lo incondicionalmente. E o que é amar incondicionalmente? É querer que ele seja de cabelo curto, ai, não posso crescer, o meu filho já tem 8 anos, mas eu não quero cortar os caracóis dele. Pelo amor de Deus, se o menino quer cortar os caracóis, deixe-o ser de cabelo curto, né? Ah, eu sonho que meu filho seja um engenheiro, porque o avô dele era engenheiro. Meu Deus, não. Qual que é? O que que se diz de uma mãe? Ame incondicionalmente. E não tem que haver condições, né? Não tem que haver imposição. Uhum. Filho, eu desejo, eu te vejo, eu acho que tem a ver contigo. É diferente de impor. Então, um filho quer um amor de uma mãe que ame de forma incondicional. Foi assim o meu. Apesar de ela ser muito medrosa, e hoje eu entendo os medos dela, e graças a Deus honro-a sem honrar os medos. Legal. Renata, e a pessoa que deseja, que está nos ouvindo aí no Brasil, enfim, em qualquer lugar, e deseja, de repente, se consultar com você, como é que ela te encontra? Tanto para as mentorias, em grupo, para a empresa, para a condução também das equipes, Uhum. porque eu falo que a melhor forma de investir numa empresa é dando capacitação e dando responsabilidade e amor, né? Sim. Então, desde a condução individual ou em grupo, pelas redes sociais, ou pelo meu e-mail, ou pelo meu telefone, que também está tudo lá no link da minha bio, Tá. A nas gente vai redes. também deixar o teu Instagram aqui fixado no primeiro comentário. Renata,
Que pergunta você gostaria de responder quando eu te perguntei? Que pergunta que eu gostaria de responder? Sim, que eu não te perguntei. Hum, por exemplo, se eu sou uma mulher feliz. Você é feliz? Acho, sim, sou muito feliz e eu falo que a felicidade é algo que a gente vai todos os dias vendo algo novo na felicidade. E sobre ser mãe, é uma coisa que é um estado da minha vida. Eu falo que eu estou mãe, entretanto posso estar avó, nunca se sabe, né? Mamãe e avó. Ah, Então, eu estou muito feliz com esse ciclo da minha vida. Eu me considero uma mulher rica, riquíssima, milionária. Às vezes eu falo, "Ah, nem sei quanto tem no banco", não é sobre dinheiro, porque a maior riqueza e a maior felicidade é ter a liberdade de ser quem eu sou, me permitir ser quem eu sou, sem ter que, sem estar preocupada, respeitando todo mundo e me respeitando. Então, sou muito feliz, cumprindo meu propósito, honrando os que vieram antes de mim e preparando o terreno para quem virá depois. Muito grata por essa missão e por esse caminhar que está a ser tão gostoso. você acha que felicidade muda de uma pessoa para outra, assim como o sucesso? Sim, sim. Às vezes o meu estar feliz é só estar em paz, quietinho. Às vezes o meu estar feliz é fazendo festa com os amigos, né? Mas existe um padrão de felicidade ou para cada uma ela vai ser uma coisa? Ou eu posso pensar que estou feliz, mas no fundo eu só tô é uma realização ali Eufórico. momentânea, né? Sim, sim, claro que sim. Às vezes se eu tiver com dinheiro e estou viajando, eu tô feliz. Pois aí é uma É. distorção, né? Porque traz felicidade, Sim. mas não é só isso, né? Se ele tiver dinheiro, estiver viajando e não estiver bem, a felicidade não vai estar ali, né? Alimentada, não vai estar bancada. É bom todos os dias acordar, respirar e falar: Uau, tô tão feliz, eu tô vivo. Olha, eu já tenho um crédito, mais 24 horas que Deus me deu hoje. Eu espero. Você acha que a verdadeira felicidade ela se manifesta em que momento da Quando vida da pessoa? Eu acho que nos momentos difíceis. Que você a tá ali dentro de verdadeira casa, sim. felicidade. Se você estiver dentro de casa, sem dinheiro para viajar, sem dinheiro para ir pro shopping, mas você tem saúde, você tá com seu esposo, com seus filhos que você ama, tá todo mundo bem, eu acho que é nesse momento que a verdadeira felicidade se manifesta. Talvez, é igual você falou, não Sim. existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Mas eu acho que aí esse aí é a base, né? Você vai Uhum. falar, cara, eu não preciso de dinheiro pra. Eu preciso pro básico. Mas não precisa estar viajando toda hora pra Manutenção da Dubai. vida. É, não preciso de dinheiro toda hora estar viajando pra Dubai, pros Estados Unidos, pra mim poder ser feliz. Olha o que eu tenho aqui. Eu hoje, Alessandra, Ó, o Alejandro. Alejandra, Eliseu, hoje para mim, felicidade é estar em paz, é estar aqui, vivendo essa escolha de passar esse tempo aqui. Para quê? Algo melhor, não é? Sim. É ter essa liberdade de escolher, de fazer as minhas escolhas. Uau. Liberdade é ter a possibilidade de escolha. Isso para mim é felicidade, né? Me sentir livre para ser quem eu sou. Legal. Renata, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. É sempre uma honra te receber. A próxima vez você tem direito a pedir música, viu? Vai ser a terceira vez. Pois é verdade. A próxima vez podemos fazer uma dinâmica. Sim, E sim, podemos fazer ao vivo a dinâmica, conduzir uma coisa rapidinha, mas vai ser sempre gostoso. E vou pedir música, sim. Tá pronto. combinado. Muito obrigado. Queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado para as mães que te assistem nesse domingo, Dia das Mães. O que eu posso dizer para você, mãe, é que você é o centro da sua vida. Tudo começa em você. A melhor forma de amar o teu filho e de garantir o futuro do teu filho é se garantindo, é sendo aquela pessoa livre, que não tem obrigação de agradar o outro. E sim lembrando que você é o teu maior bem. E a partir daí você pode entregar o melhor para o seu filho. Cuidar de si é onde tudo começa. Legal.
Gente, estamos chegando mais no final de um Prosa Café e Jazz. Quero aqui desejar mais uma vez um feliz Dia das Mães para vocês. Que você possa ser a melhor mãe do mundo. Se por um acaso sua mãe não está mais aqui, que você possa ser, aliás, que você possa ser a melhor filha do mundo, né? E se sua Honrando mãe, essa mãe. honrando sua mãe. E se sua mãe não está mais aqui, que você possa ser a melhor mãe, tá? Que Deus abençoe sua vida e que faça você prosperar, te dê uma família abençoada. E é isso aí. Fui, tchau, obrigado.